Meu nome é Tiago Pelúcio, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba e vou estar aqui como mediador dessa mesa, dedicada ao tema Concepções da Realidade Última nas Tradições Vedanta. Essa é, na verdade, a segunda mesa de uma série de encontros dedicados a essa temática das tradições religiosas subrepresentadas. Foram realizadas duas mesas esse ano, né? Uma mesa em outubro e essa mesa agora de dezembro. Próximo ano, o projeto do professor Ricardo e do professor Dilip vai desenvolver outra mesa em fevereiro e uma mesa em abril. Então, é uma série que integra o projeto Conceitos de Deus e a variedade de teísmos nas tradições indianas. É um projeto financiado pela Fundação John Templeton e é gerenciado pela Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Esse evento é realizado em cooperação com a LARA, a Associação de Lógica e Religião, como parte da série de webinars promovidos mensalmente pela LARA. Para mais informações sobre essa série de mesas redondas, vocês podem visitar o site do projeto, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat. E da mesma forma, para obter mais informações sobre os próximos webinários da Lara, pode olhar também o site da associação. Na mesa redonda de hoje, gente, a gente tem, né, esse prazer de contar com os professores Dilip Laundo e professor Ricardo Silvestre. E antes de apresentar a biografia deles, eu queria falar um pouco da dinâmica, né? Cada um deles vai ter aproximadamente 15 a 20 minutos de fala. Depois eu vou fazer algumas perguntas para eles e em seguida a gente abre, né, um espaço de perguntas ao público. Nesse momento vocês podem enviar perguntas pelo chat e, né, dependendo do fluxo, eu vou encaminhá-las aos participantes. Aqueles que também desejarem podem fazer perguntas oralmente, né, desde que sejam concisos, no momento adequado, né, para a gente abrir essas perguntas. Tá bom? Então, gente, o professor Dilip Laundo, ele é professor titular do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do Núcleo de Estudos em Religiões e Filosofias da Índia, do CNPq, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor em Filosofia Indiana pela Universidade de Mumbai, Índia, pós-doutor em Sânscrito e Filosofia Indiana pela Universidade Sânscrita de Karnataka, em Bangalore, na Índia, mestre em Filosofia da Ciência pela Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Ciências Sociais também pela Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor visitante do Centro de Oxford para Estudos Hindus e da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele é recipiente do Pravasi Bharatiya Samman, que é a mais alta condecoração civil do governo indiano, por suas realizações extraordinárias das esferas da arte, cultura e educação, e mais especificamente pela promoção no Brasil dos estudos das filosofias e religiões da Índia e da literatura e línguas sânscritas. Suas mais recentes publicações incluem Razão com Sabor de Mel, Ensaios de Filosofia Indiana, pela Campinas, pela PHI em 2023. Ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024 por essa mesma obra. Outra obra, A Praia dos Mundos Sem Fim, Brasil, Índia e a Poética do Encontro, também pela PHI 2024. E a Índia no Brasil, 12 anos do Núcleo de Estudos em Religiões e Filosofias da Índia, pela editora da Federal de Juiz de Fora em 2023. Já o professor Ricardo Silvestre, ele é titular da Universidade Federal de Campina Grande,
e bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Atua como pesquisador sênior da Universidade de Brasília e é membro do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford, na Universidade de Notre Dame, no Centro de Estudos Hindus de Oxford e no Centro de Filosofia Comparada da Universidade Estadual de San José. Possui doutorado em filosofia pela Universidade de Montreal. Seus interesses de pesquisa incluem filosofia da religião, lógica filosófica, filosofia indiana e filosofia da mente. Atualmente, coordena o projeto Conceitos de Deus e a Variedade de Teísmos nas Tradições Indianas, rumo a uma teoria teísta da consciência, financiado pela Fundação John Templeton. Estão vendo aí, né, gente? Dois professores top demais aqui com a gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Algumas pessoas chegaram aí também. Então, ótimo, podemos começar com a exposição do professor Dilip. Professor, por gentileza, o senhor tem entre 15 e 20 minutos. Um bom dia para todos e todas. Muito obrigado aí pela apresentação. Agradeço ao professor Ricardo, ao professor Tiago que está nos apresentando aqui, pela iniciativa desse projeto, do qual eu também participo, e por uma questão aí de, de reconhecimentos, eu adicionei uma questão ligada ao currículo que é digamos assim, da da exigência também do CNPq, que eu também estou como bolsista de produtividade. Então, só para dar o devido reconhecimento a esse fato também. Muito bem, eu vou, aqui nessa intervenção, que é evidentemente curta, fazer um exercício comparativo, né, que vai, de alguma forma, ressaltar essas perspectivas, digamos assim, que a gente poderia usar a palavra teológica, um termo ainda muito provisório na minha acepção, entre duas correntes da tradição do Vedanta, uma da não dualidade, né, mais radical, que a gente costuma usar a palavra Kevaladvaita, e a outra da tradição mais radical do lado da dualidade, que é o Dvaita Vedanta. Uma ligada a Shankaracharya e a outra a Madhvacharya. Na interpretação que eles fazem de uma passagem do Brihadaranyaka Upanishad. O Brihadaranyaka Upanishad ele ocupa um lugar elevado na tradição filosófica indiana. Além de sua antiguidade incontroversa, que remonta a tempos pré-budistas, o Brihadaranyaka Upanishad é considerado por todas as escolas do Vedanta um dos Upanishads mais importantes. O objetivo da minha intervenção hoje é analisar os conteúdos fundamentais do diálogo Yajnavalkya Maitreyi, que adorna a seção 2.4.1 até 14, dos versos 1 até 14 da seção capítulo 2, seção 4, então versos 1 a 14, e cujo tema principal é o amor, Priti. A análise seguirá um viés comparativo, colocando frente a frente as hermenêuticas textuais das duas das principais escolas do Vedanta, a saber, o Advaita Vedanta, da não-dualidade, o Dvaita Vedanta, a dualidade, que são vistas em círculos, principalmente no contexto do Ocidente, como correntes filosóficas mutuamente excludentes, filosóficas e teológicas, mutuamente excludentes. O diálogo Yajnavalkya Maitreya é geralmente considerado por ambas as escolas como uma narrativa crucial e decisiva, cujas hermenêuticas refletem adequadamente suas concepções de divino e da condição da existencialidade sofredora. O exercício comparativo fundamenta-se em três pressupostos básicos. O primeiro pressuposto é que os discursos tanto de Shankara quanto de Madhvacharya, em suas respectivas bhashyas, que são os comentários, são antes de tudo uma instrução, a palavra sânscrita upadesha. Suas doutrinas, usamos a palavra siddhanta, ao invés de uma discursividade representativa no sentido ocidental do termo, apontam para uma ontologia que transcende as formulações linguísticas, não por situar-se fora delas, das formulações linguísticas, mas por permear todas elas enquanto sua plataforma de sustentação. No primeiro caso, do Advaita, em razão da condição de inobjetificabilidade última de Brahman, a única realidade. E a segunda, a tradição do Dvaita, em razão da condição de uma infinitude atributiva de Vishnu, que é o Ser Supremo, do qual uma pluralidade de seres depende em absoluto. Portanto, essa concepção da dependência em absoluto
que em sânscrito é Adina Tva. Enquanto Upadeshas, ensinamentos, ambos os discursos devem ser, em última instância, julgados por sua eficácia em conduzir o indivíduo à realização de seu objetivo pretendido, a saber, a libertação, moksha, do sofrimento e de sua causa última, que é a condição fundamental de ignorância. Com isso, eu, pessoalmente, na minha leitura, tendo a relativizar as diferenças doutrinais, ou até mesmo, para traduzir no termo do contexto aqui do nosso projeto, as diferenças teológicas, porque elas são, na minha opinião, acima de tudo, sistemas narrativos legítimos e igualmente eficazes quando compreendidos como instrumentos pedagógicos contextuais, como veremos na sequência. O segundo pressuposto é que, apesar de suas diferenças doutrinais ou teológicas, como queiram, os discursos de Shankaracharya e de Madhvacharya são ambos afirmativos quanto à possibilidade de se alcançar a libertação, moksha, aqui e agora. Conferindo a esses discursos, a gente costuma falar às vezes em vida, mas eu prefiro falar aqui e agora, quer dizer, nas circunstâncias mesmo em que se coloca o problema da resolução do sofrimento. Conferindo a esses discursos um meio verificável de validação. Então, não é uma postergação para um outro contexto, digamos assim, inverificável, não verificável. Uma outra vida, por exemplo. Conceitos como liberto em vida, Jivan Mukta no Advaita Vedanta, e, estou traduzindo aqui, detentor da visão direta de Vishnu, o Ser Supremo, que é a Paroksha Jnanin no Dvaita Vedanta, testemunham essa possibilidade e são considerados uma característica distintiva do pensamento soteriológico hindu, em contraste com o discurso ocidental moderno, dominante de uma salvação extramundana. Estou ciente de que a equivalência entre esses conceitos, Jivan Mukti e a Paroksha Jnanin, exige explicações adicionais, mas que não é o caso aqui de se empreender esse exercício. O terceiro pressuposto é que, não obstante as diferenças argumentativas, tanto Shankaracharya quanto Madhvacharya concordam com o princípio de que os Vedas conformam uma unidade de propósito, Samanveya, que pode ser descrita como a busca de um modo de vida religioso ou espiritual, em contraste com um modo de vida meramente mundano. Esse princípio de unidade dos Vedas fundamenta sua compreensão da sequencialidade lógica de todo o corpo védico, compreendendo Brahmanas e Upanishads, como uma realização gradual e ascendente dos dois grandes objetivos existenciais da vida. O Dharma, que é o estágio inicial, que compreende a execução de rituais sacrificiais e outros deveres morais, eu chamo de dimensão normativa, e Moksha, que é o estágio último de libertação da ignorância, por meio do conhecimento ou da devoção, Jnana ou Bhakti, bem como a realização da felicidade ou bem-aventurança Ananda, que eu denomino de dimensão iniciática. Então, temos a dimensão normativa, Dharma, e a dimensão iniciática, Moksha. Para Shankara, o estágio inicial, também chamado de caminho da ação, para Vritti-marga, assegura a purificação mental, ao passo que o estágio último, também denominado de caminho da não-ação, Nivritti-marga, compreende primordialmente as disciplinas do conhecimento e, de modo secundário, da devoção e da meditação, Bhakti e Upasana, desconstruindo inteiramente a presumida substancialidade do eu e conduzindo à realização da condição última de não diferença com relação ao absoluto Brahman, o supremo si mesmo, não dual, e, portanto, correspondendo à formulação fundamental dos Upanishads de uma não diferença ontológica entre Atma e Brahman. Para Madhvacharya, por sua vez, todo o corpo védico constitui uma revelação gradual de Vishnu, o Deus Supremo Absoluto, do qual todos os demais seres dependem. O estágio inicial, Dharma, assegura a realização de atos de submissão a divindades menores, ou ao próprio Vishnu, mas num contexto interessado, no contexto, portanto, de ações interessadas, isto é, em ações que envolvem a expectativa subjetiva e egocêntrica de uma retribuição. Ao passo que o estágio último, Moksha, que compreende primordialmente as disciplinas da devoção, Bhakti, e de modo secundário as disciplinas do conhecimento, conduz à visão direta, a Paroksha Jnana ou a Paroksha Drishti, e a união com Vishnu, Sayudhya, o Deus Supremo, o Supremo si mesmo, o ordenador interno imanente, um outro termo importante, Antaryamin, na tradição do Madhvacharya. Ele é o ordenador interno imanente, que permeia todos os seres e do qual a existência de cada um deles depende inteiramente. É importante ressaltar, finalmente, que nesse contexto, tanto a escola do Advaita Vedanta quanto a do Dvaita Vedanta pertencem especificamente, originalmente, a dimensões iniciáticas desses processos religiosos mais amplos,
daí serem ambas classificadas como sampradayas, onde existe iniciação, diksha, e o cumprimento de necessário de certos requisitos. Em síntese, ao colocar frente a frente os comentários de Shankara e de Madhvacharya ao diálogo Yajnavalkya Maitreyi do Brihadaranyaka Upanishad, eu busco evidenciar, de um lado, a posição comum das escolas Advaita e Dvaita Vedanta quanto à teleologia da tradição védica como um todo, e, sobretudo, seu compromisso último em comum em estruturar metodologias soteriológicas respectivas, nós chamamos de sadhanas, como variantes eficazes de uma pedagogia do amor, priti. A passagem relevante do Upanishad é a seguinte. Ele começa com... É uma frase que se repete, né, do ponto de vista estrutural, e que vai substituindo, digamos assim, o objeto de ênfase. Então, ele começa assim: em verdade, minha querida, diz o Yajnavalkya, que é para a sua... que pode ser entendida como co-buscadora, como discípula, como esposa também. Em verdade, minha querida, o esposo não é amado pela esposa em função de sua condição de esposo, mas em função da essência do si mesmo, que é o Atma, e que é, portanto, Brahman, né? E aí ele repete a mesma frase, invertendo a ordem, né? Aqui a esposa não é amada em função da sua condição de esposa, mas em função da condição de ter a essência do si mesmo, que é o Atma, que é o Brahman. E aí ele repete para todas as coisas. Para os filhos, que não são amados pelos pais por serem filhos, mas por serem uma forma, digamos assim, de presença do Atma. Depois a riqueza material, a classe dos sacerdotes, dos conhecedores, os brahmanes, aí num contexto mais indiano, os governantes, os kshatriyas, os deuses, os entes em geral e, finalmente, o universo inteiro, né? Então, ele está dizendo que todos os objetos do universo, que a gente diz que ama, mas que o amor, embora seja autêntico e verdadeiro, ele se fundamenta não, digamos assim, na autonomia individualizada desses objetos, mas em algo a que se reportam esses objetos, que é Brahman, que é esse princípio, então, fundamental a que se refere todas as coisas. Ressalto inicialmente que ambos os comentários convergem no que tange à postulação da necessidade de uma renúncia ou desapego com relação aos objetos do mundo, não em si, mas tal como equivocadamente concebidos em função da ignorância sobre seu fundamento. E concomitante, né, ele enfatiza a centralização do foco amoroso num princípio absoluto, que é Brahma no contexto Shankara e Vishnu no contexto Madhvacharya, que constitui a fonte e a explicação última, tanto ontológica quanto epistemológica, de toda a realidade. Isso implica um compromisso fundamental de aproximar cognitiva e existencialmente o sujeito desses mesmos objetos e promover a realização de sua verdadeira natureza enquanto entes ontologicamente ancorados em Brahman ou ontologicamente dependente, que é o termo da tradição do Madhvacharya, Aditya de Vishnu. Essa ressignificação é precisamente o sentido da convergência necessária, enquanto dois lados de uma mesma moeda, entre amar e o absoluto e amar todas as coisas do mundo. Isso implica uma ressignificação das interações e relações mundanas no desenvolvimento de um sentido de amor impregnado de responsabilidade e compaixão, que é o meio definitivo de superação do sofrimento. Muito se tem dito sobre a condição de sem sentido do amor no contexto Advaita Vedanta, em razão de sua postulação de uma realidade não dual, o absoluto Brahman. Por outro lado, muito tem sido igualmente dito sobre a condição frágil e precária do amor no Dvaita Vedanta, em virtude de sua postulação de duas entidades ontologicamente distintas, Brahmas como Vishnu, ou Vishnu, e a pluralidade da individualidade, das individualidades anímicas, o Jivatma. Para compreender a falácia, na minha opinião, de ambas as posições, é necessário ter em mente o caráter contextual que molda a tradição religiosa e filosófica indiana e seus diversos caminhos soteriológicos. A singularidade de uma escola particular reside em sua adequação a tempos e espaços distintos, a diferentes perfis psicológicos de buscadores qualificados, os adhikaris, ou a diferentes estágios de um caminho específico. Aquilo que é visto como primário para uns, para umas escolas, uns caminhos, pode ser secundário para outros e vice-versa. Assim, a ênfase de Shankara na não dualidade radical, Advaita, e a ênfase de Madhvacharya na dualidade radical, Dvaita, podem ambas ser aceitas como contextualmente legítimas. A posição de Shankara sublinha a necessidade de eliminar a tendência profundamente enraizada de gerar reificações objetivas de Brahman, o princípio constitutivo de toda a realidade. Longe de constituir uma declaração de não existência, né, a afirmação da insubstancialidade do mundo representa antes uma reiteração de sua própria existência como essencialmente ancorada em Brahman, ou, em sua terminologia,
como ultimamente não diferente de Brahman não dual. Em outras palavras, a crítica de Shankara não visa a rejeição da pluralidade enquanto tal, mas ao que poderíamos designar de pluralidade ou dualidade substancial, e sua falsa suposição de que as coisas existem ontologicamente de modo totalmente independente umas das outras. Nesse sentido, assumindo-se a dualidade ontológica de Madhvacharya como efetivamente não substancial, em vista de uma dependência que o Madhva propõe dos entes com relação a Vishnu, né? A descrição crítica de Shankaracharya da postulação singular da dependência do primeiro, né? Do Madhvacharya, seria uma espécie de fragrância não dual, incrustada na dualidade, poderia ser formulada do seguinte modo, quer dizer, como é que o Shankara responderia à proposição do Madhvacharya de uma dualidade ontológica, mas onde ele coloca, digamos assim, os entes dependentes totalmente de Vishnu. Ele diz assim: se uma coisa não pode ser percebida separadamente de outra, e essa proposição o Madhvacharya teria que concordar, essa última, né, é a essência da primeira. Ou mais especificamente, a última não é diferente da primeira. Quer dizer, se uma coisa é totalmente dependente da outra, para compreender uma, eu tenho que compreender a outra. À luz do exposto, não vejo qualquer contradição fundamental na postulação de Shankaracharya do amor pelo Atma, que é o que afirma no comentário ao Brihadaranyaka Upanishad, que ele chama de Atma Priti, ou Brahma Priti, né? O amor ao Brahman, como condição fundamental de libertação. Ao classificar o desejo subjetivista por objetos empíricos como secundário e o amor espontâneo pelo Atma como primário, Mukhya, Shankara não postula categorias distintas de entidades subjetivas, nem declara os objetos empíricos do desejo como meras ilusões. O que ele realmente afirma é que o amor pelo Atma, pelo Brahman, constitui a plataforma ontológica que fundamenta e sustenta a disposição existencial para o amor pelos objetos empíricos, deste e de outros mundos presentes ou futuros. Em outras palavras, o amor pelo Atma não apenas afirma, pelo Brahman, Atma Brahman aqui, né? Não apenas afirma, mas também purifica o desejo pelos objetos empíricos, ao revelar sua comunhão sempre presente em Brahman. É isso que determina fundamentalmente o que designamos de amor verdadeiro, isto é, o amor genuíno por todas as entidades manifestas, Maitri, que constitui a marca essencial do liberto em vida, do Jivan Mukta. De modo análogo, a legitimidade contextual da dualidade ontológica, que eu declaro não substancial do Madhvacharya, deriva da necessidade de se prevenir a postulação de um princípio ontológico de unidade que descambe ingenuamente no que denomino de armadilha do um, na qual a não-dualidade é equivocadamente concebida como uma única realidade objetiva, o um ao invés do uno, que é assim como Shankara é lido na crítica do Madhvacharya, que torna inexistente ou meramente ilusória a pluralidade da experiência empírica. Isso implica uma ênfase doutrinal em uma ontologia pluralista, que inclui entidades empíricas, sujeitos e demais entes, e um princípio supremo meta-empírico, ou Vishnu, cuja absolutidade se caracteriza por ser, ao mesmo tempo, o ordenador interno e o princípio transcendente e imanente personificado, ao qual ou do qual todos os demais seres dependem inteiramente, né? Aditya, ou adinatva, ou também um sinônimo, adipatya. À luz do exposto, desculpa, à luz do exposto, tão pouco vejo contradição fundamental na postulação de Madhvacharya do amor por Vishnu como condição fundamental de libertação. Se a postulação de uma distinção ontológica entre o sujeito e Vishnu poderia, à primeira vista, tornar frágil e sempre precária a reunificação do primeiro com o segundo, sua postulação adicional e decisiva de uma condição ontológica de dependência absoluta desse mesmo sujeito com relação a Vishnu, tornada efetiva por meio do atributo deste último de ordenador interno de toda a realidade, o Antaryami, conforme a união com Vishnu a ser alcançada por meio da devoção, Bhakti, um evento de retomada definitiva da condição originária do sujeito, a saber, a experiência da visão direta do Vishnu, e o reconhecimento concomitante da comunhão universal na dependência com todos os entes. Em outras palavras, o amor por Vishnu é a própria fonte do amor, da devoção e da compaixão purificados em relação a todas as entidades empíricas. O amor, Priti, ocupa em síntese uma posição central tanto nos comentários de Shankara quanto nos de Madhvacharya, ao diálogo Yajnavalkya Maitreyi do Brihadaranyaka Upanishad. Isso corresponde plenamente, a meu ver,
ao significado do amor verdadeiro, presente em diversas tradições religiosas, filosóficas, literárias e artísticas, tanto orientais quanto ocidentais. Não obstante a ênfase ocidental moderna em uma disposição subjetiva no interior de um quadro mais amplo de uma ontologia pluralista do individualismo, o amor verdadeiro foi amplamente concebido ao longo dos séculos como envolvendo simultaneamente as distinções individuais, de um lado, e uma plataforma ontológica de unidade fundamental de todas as coisas. Em outras palavras, se por um lado, uma dualidade suave, no sentido do Madhvacharya, dos termos intervenientes é um requisito, o amor verdadeiro, enquanto condição sustentável e definitiva, exige uma plataforma sempre presente de unidade. O amor é, portanto, ao mesmo tempo um meio e o destino natural de todas as coisas. Ademais, por ser uma disposição natural e espontânea de todos os entes, ele não exige, em última instância, razões subjetivas para florescer. Ele emerge da espontaneidade do próprio ser, swatara em sânscrito. Em outros termos, as razões subjetivas para amar não são, em si mesmas, a causa produtiva do amor, mas um fator favorável para que cada um realize sua natureza e seu destino. Em síntese, as noções de não diferença, abheda, ou não dualidade, advaita, do Advaita Vedanta, bem como as noções de dependência absoluta, adhinatva, e de ordenador interno, antaryamin, do Dvaita Vedanta, constituem os marcos doutrinais ou teológicos de cada escola que apontam para a fundamentalidade ontológica do amor na existência. Elas formam a espinha dorsal de um caminho soteriológico que conduz à reunificação ontológica de todas as coisas. Brahman como essência de todos os entes insubstanciais e Vishnu como ordenador supremo de todos os entes substanciais. Sua pedagogia do amor, destinada a iniciar os seres em uma forma suprema de amor, descrita respectivamente como amor por Brahman, e amor por Vishnu, constitui essencialmente um meio de aperfeiçoar um amor por todos os entes. Em outras palavras, a espiritualidade se apresenta então como a própria essência da mundanidade, ou da profanidade, digamos assim. É isso, por enquanto, é isso que eu tinha como minha intervenção inicial. Professor Dilip, muito obrigado, bem cravado aí no tempo, gratidão pela explanação maravilhosa. Convido o professor Ricardo Silvestre, tem de 15 a 20 minutos, professor. Ok, ok, Tiago, obrigado, obrigado, Dilip, pela palestra. É, então, eu acho que a palestra do Dilip, ela serviu, em certo sentido, como preâmbulo ao que eu vou falar. Não é? Meu objetivo aqui é tentar dar uma ideia geral acerca da noção de realidade última, né? Da noção de Deus, que aparece em uma tradição Vedanta específica, que é assim chamada Achintya Bheda. Eu vou falar um pouquinho sobre essa tradição. Eu vou focar um pensador específico, que é Jiva Goswami, mas como tentativa de introduzir um pouquinho essa tradição, e é por isso que eu disse que a fala do professor Dilip serviu de preâmbulo, porque o professor Dilip ele enfatizou, de um lado, Shankara, aproximadamente aí, século VIII, e Madhva, aproximadamente século XIII. Né? E o professor Dilip, de forma muito competente, colocou que enquanto Shankara vai enfatizar uma não diferença, né, entre Brahma, ou a realidade última, e os seres vivos e o mundo, né? Então você tem a ideia de que, de um lado, essa realidade última, ou Brahma, eu vou usar o termo realidade última, e de outro lado, nós, almas individuais, e o próprio mundo são, em um certo sentido, não diferentes, né? Do ponto de vista ontológico. Do outro lado, você tem Madhva, que vai enfatizar uma diferença, né? Então, e o professor Dilip ele colocou que há uma tensão entre essas duas posições, como é óbvio. Pois bem, uma família de tradições que fazem parte do que a gente chama de Vedanta tenta mais ou menos como que se situar no meio, né, entre esses dois extremos, digamos assim, que é a tradição Beda. Beda significa diferença e Abheda significa não diferença. Então, tentando explicar de uma forma bem geral, essas tradições, todas elas vão defender essa tese de que a realidade última, de um lado,
e nós, almas individuais, e o próprio mundo do outro lado, são, ao mesmo tempo, diferentes e não diferentes uns dos outros, né? Então, Beda Beda significa diferença e não diferença. Então, em certo sentido, é uma tentativa, tá certo? De harmonizar essas duas tradições extremas, Shankara de um lado e Madhva do outro. No entanto, muitas pessoas vão dizer que essa visão Beda Beda, ela é a visão original que está presente no Vedanta Sutra. Então é uma tradição bem antiga, mas eu não vou entrar nesses méritos. Existem diversos pensadores indianos que estão associados a essa família de tradições, Beda Beda, como Bhaskara, século IX, Nimbarka, séculos X e XI, Yadava Prakasha, que foi o mestre de Ramanuja, século XI, Vijnana Bhikshu, século XVI, e Jiva Goswami, também século XVI, que é o pensador que eu vou enfatizar, certo? Então, já falando um pouquinho sobre Jiva Goswami, então, Jiva Goswami ele pertence a uma tradição maior, que é chamada Gaudiya Vaishnavismo. Jiva Goswami ele está diretamente associado à tradição de um pensador, de um santo, de um místico que veio um pouco antes dele, uma geração mais ou menos antes dele, chamado Chaitanya. E também está associado, do ponto de vista mais contemporâneo, a algumas tradições religiosas que nós conhecemos relativamente bem, como a tradição Hare Krishna, certo? Então, dentro dessa tradição mais específica a qual Jiva Goswami pertence, o Gaudiya Vaishnavismo, ou de uma forma mais geral, o Achinta Beda Beda, existem várias posições diferentes, existem vários pensadores, não é? E aí você tem, obviamente, algum tipo de heterogeneidade, de diferença entre esses vários pensadores que fazem parte dessa mesma tradição. Mais uma vez, a tinta Beda Beda. Como seria inviável do ponto de vista prático falar sobre a tradição de uma forma mais geral e enfatizar todos esses pensadores, eu vou focar exclusivamente em Jiva Goswami, ok? Isso é muito importante. Então, eu não estou falando sobre a tradição, a tinta Beda Beda, de uma forma geral, nem sobre o Gaudiya Vaishnavismo de uma forma geral. O meu recorte é apenas Jiva Goswami, ok? Então, a minha tentativa aqui vai ser de trazer à tona alguns aspectos centrais no conceito de realidade última que é apresentado por Jiva Goswami. Então, como preâmbulo ao pensamento de Jiva Goswami, a obra magna de Jiva Goswami é chamada Satsandarbha, né? No plural Satsandarbhas, os 6 tratados, que são 6 tratados específicos, o primeiro Tattva Sandarbha, o segundo Bhagavad Sandarbha, o Paramat Sandarbha, o terceiro, o quarto Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha e Priti Sandarbha. E tem ainda um detalhe muito importante. Jiva Goswami escreveu um comentário para os 4 primeiros Sandarbhas, que é o Sarva Samvadini, que não apenas é um comentário, mas ele complementa muitas das teses dos argumentos propostos nesses 4 primeiros tratados. Então, eu estou focando basicamente nos Sandarbhas, especificamente no Paramatma Sandarbha. Esse vai ser meu foco principal. Bom, para a gente entender o conceito de Deus presente em Jiva Goswami, é central a gente entender a ênfase que ele dá a um texto indiano específico, que é o Bhagavad Purana, ou chamado Bhagavata, como muitas pessoas conhecem. E, em especial, existe um verso desse Bhagavata Purana que é, sem exagero, o norteador de toda a ontologia de Diva Goswami, que é um verso que aparece no primeiro canto, segundo capítulo, verso 11, tá? Eu vou ler aqui uma tradução para esse verso, depois vou comentar um pouquinho alguns detalhes importantes da própria tradução, tá bom? Então, esse verso pode ser traduzido dessa forma. A realidade última, Tattva, é uma consciência não dual, designada como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, primeiro ponto importante, tem alguns detalhes, vou falar primeiro 2 detalhes, depois eu vou ao ponto que realmente é central para o conceito de Deus em Diva. Então, o primeiro detalhe, que não é detalhe, assim, a primeira informação relevante vai ser detalhe na minha fala, é que diferentemente da maior parte, da grande maioria dos vedantistas, a Diva não usa o termo Brahma para se referir à realidade última, ele usa o termo Tattva. Né? Tattva pode ser traduzido literalmente como aquilo que é, aquilo que tem uma existência real. Né? Tat é o pronome demonstrativo em sânscrito, e Twa basicamente pode ser traduzido como a condição de existência, a condição de ser. Né?
Bom, então essa é a primeira observação. Então Diva ele foge um pouquinho do que é padrão na tradição Vedanta e não usa o termo Brahma para designar a realidade última. O termo Brahma vai aparecer com outra função que eu vou falar daqui a pouco. A segunda observação, que é muito importante, né, no sânscrito aparece a expressão Jnana Advaya. Então você tem aí esse termo Jnana ou Jnana, que tradicionalmente é traduzido como conhecimento ou como cognição. Mas Diva, no Paramatma Sandarbha, ele explicitamente afirma que eu estou interpretando esse termo, Jnana, como significando chit, consciência. Isso ele elabora e explica como ele está usando esse termo. Então ele define essa realidade última como uma consciência não dual. Né? Isso é relevante porque coloca predominância ao aspecto da consciência no próprio conceito em Diva de o que é a realidade última. O terceiro ponto, esse já é mais relevante para mim nesse momento, é que Diva diz que essa realidade última ela é designada de três formas: como Brahma, como Paramatma e como Bhagavan. Então, esse, na verdade, é um dos aspectos centrais do conceito de Deus, do conceito da realidade última em Diva Goswami. Por quê? Porque basicamente tem algumas interpretações que divergem, tá? Eu estou me adequando, me alinhando a uma interpretação específica, que vai dizer que esses três elementos, né, esses três termos, digamos, Brahma, Paramatma e Bhagavan, são designações que se fazem para a mesma realidade última. Né? Ou, do ponto de vista mais epistemológico, são maneiras diferentes de o yogi, de um místico, experienciar essa realidade última. Mas não são três realidades diferentes. É a mesma realidade. E o que é que difere esses três conceitos? Brahma, de um lado, Paramatma e Bhagavan. Basicamente, é a quantidade de Shakti, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse termo, que é manifestada nessas três manifestações, essa é a palavra adequada, nessas três manifestações da realidade última. Então, Brahma é a realidade última que ela se manifesta de uma maneira quase que sem qualidade, ou sem Shakti. A gente pode entender o termo Shakti aqui como significando qualidade provisoriamente. Então, nesse sentido, esse termo Brahma, ele vai se aproximar, mas apenas se aproximar, da maneira como, por exemplo, Shankara usa o termo Brahma, mas apenas se aproximar, tá? Em Paramatma você já tem qualidades, propriedades manifestas. No entanto, essas qualidades, elas são as qualidades que dizem respeito primordialmente ao mundo, né? À criação do mundo. Né? O Paramatma também é entendido em Diva como Antaryami, né? O aspecto dessa realidade última que está presente no coração de todos os seres. E, finalmente, você tem Bhagavan. Então, Bhagavan é o aspecto pessoal dessa realidade última. Então Diva, ele identifica Bhagavan explicitamente com Krishna, em menor grau com Vishnu e Narayana. Agora, a gente tem que entender que se trata da mesma entidade. Então, não é que Brahma, Paramatma e Bhagavan são três entidades diferentes. Para Diva, é a mesma entidade. O que muda é que Brahman é essa realidade última manifesta de maneira parcial. E Bhagavan é a manifestação completa da realidade última. E aí a gente tem um viés explicitamente e fortemente pessoal. Então, Bhagavan é uma entidade cósmica, só que é uma pessoa cósmica, com a qual o bhakta, com a qual o praticante não só pode se relacionar, mas como o próprio objetivo da prática yógica é se relacionar, né, fazendo um link com a fala do Dilip, de forma amorosa com Bhagavan. Tá bom? Então aqui a gente tem uma hierarquia entre Bhagavan, Paramatma e Brahma. Então, Bhagavan está no topo da hierarquia, é uma manifestação plena e pessoal da realidade última. Não é? Então, todas as perfeições, todas as potências, ou todas as Shaktis, eu falo daqui a pouco sobre esse termo melhor. Em Bhagavan, todas essas perfeições e potências estão plenamente manifestadas. E é o fundamento último da ontologia aditiva. Bhagavan. Então, é por isso que o conceito de divindade ou o conceito de realidade última em Diva é basicamente um conceito de Deus. Né? Então há um viés pessoal, um aspecto pessoal que é extremamente enfatizado.
Então, Paramatma é uma manifestação intermediária, né? Seria Deus como regente interno, Antaryami, do mundo e das almas, e seria o sustentador e a causa eficiente do cosmos. E Brahman seria uma manifestação mínima, né? Seria algo com uma consciência impessoal, indiferenciada e sem atributos manifestos. Mas lembrando, isso é muito importante, é a mesma realidade última, só que manifesta de maneira parcial, certo? Então, as três designações se referem ao mesmo tátua, à mesma realidade última. São apenas, digamos, diferentes modos de apreensão. Né? Um místico pode apreender a realidade última nessa conotação impessoal, indiferenciada, enquanto um outro místico, digamos, o Bhakta, o devoto, ele vai aprender a mesma realidade última, mas no seu aspecto completo, pessoal, algo que se aproxima muito do conceito que no Ocidente a gente se refere através do termo Deus. Ok, agora, para a gente entender assim, o aspecto central, um aspecto central do conceito de Deus em Diva, e também a gente entender por que, como eu falei no início, Diva, de uma maneira específica, e todas as tradições Bheda, elas se colocam como um meio termo entre Shankara, um monismo ou uma não diferença exacerbada, e Madhva, ou seja, uma diferença e um dualismo exacerbado, né? Como eu falei no início, o Beda está mais ou menos no meio dessas duas correntes, porque ele enfatiza tanto a diferença quanto a não diferença. Para a gente entender como Diva articula essa ideia de diferença e não diferença, a gente tem que entender um pouco sobre como ele usa o conceito de Shakti, que em geral é traduzido como potência, como energia. As traduções são várias, e é um conceito central em várias outras tradições. Não é? Ela aparece, por exemplo, no Shaivismo da Kashmira, não é? O chamado não dualismo, o Shaivismo não dual. Aparecem vários outros pensadores, Beda, Bhaskara usa o conceito de Shakti, Nimbarka usa o conceito de Shakti, só que Diva vai usar o mesmo conceito de uma maneira peculiar, e é essa maneira que permite a gente entender em que sentido Diva vai dizer que nós somos diferentes e não diferentes da realidade última. Então, Diva vai dizer que existem três tipos de Shakti, o que ele chama de Antaranga ou Swarupa Shakti, que é uma Shakti interna, uma potência interna, aqui que a gente pode entender como pertencendo os atributos divinos de Bhagavan, de Deus. Ou então as atividades divinas, as lilas de Deus, tudo os passatempos, como muitas pessoas chamam. Então, isso está na categoria da Shakti interna, da potência interna, Antaranga ou Swarupa Shakti. Aí você tem a Shakti intermediária, Tatasta Shakti. Tatasta significa literalmente na margem. Né? Então, a margem ali, ou a praia, você não está nem no continente nem no mar. Está numa posição intermediária. Então, somos nós, as almas individuais, que são sujeitos conscientes, ontologicamente dependentes de Deus. E você tem a terceira, que é a Shakti externa, Bahiranga ou Maya Shakti, que basicamente são os objetos concretos não conscientes. Ou de uma forma mais geral, a Maya Shakti é aquela coisa, aquele staff, a partir do qual o mundo material se origina. Obviamente que tem nuances que eu estou negligenciando, porque o tempo é curto, mas Diva dá uma analogia muito interessante para a gente entender a distinção entre essas três Shaktis, ou essas três energias de Bhagavan ou de Deus. A analogia é a seguinte: ele pede para a gente imaginar o Sol, não é? E aí, quando você pensa no globo solar, você tem no mínimo três coisas. Você tem a órbita, a superfície do Sol, você tem os raios que emanam do Sol, essa é a segunda coisa. E terceiro, você tem o reflexo do Sol que aparece, por exemplo, numa poça d'água, tá bom? Então, a órbita do Sol é a Shakti interna, Antaranga Shakti. Certo? Ela está bem próxima do Sol. Os raios do Sol somos nós, a Shakti intermediária, Tatasta Shakti. E o reflexo do Sol, numa poça d'água, é o mundo material, né? Os objetos não conscientes, Maya Shakti. Então essa analogia é muito importante porque ela ilustra duas coisas fundamentais. Primeiro, que é a diferença em termos de proximidade do Sol. Né? O globo solar, ou a superfície do Sol, vamos supor, o Sol não tem atmosfera, mas supondo que tivesse a atmosfera do Sol, está bem próxima do Sol. Os raios do Sol eles já emanam em direção oposta ao próprio Sol, estão um pouco mais distantes. E o reflexo do Sol numa poça d'água está mais distante ainda.
certo? Então dá para a gente entender a distinção ontológica entre essas três Shaktis. No entanto, isso é muito importante, é o ponto que eu vou enfatizar aqui. Todos os três elementos emanam do Sol, eles dependem ontologicamente do Sol, certo? E aqui a gente tem que entender que Jiva Goswami ele pressupõe uma doutrina central em várias tradições indianas, que é chamada Satkaryavad, que é uma doutrina da causalidade, que vai dizer que o efeito está na causa. E é a partir daí que ele vai, que todas as tradições Beda Beda vão conceber a ideia que é chamada Parinamavad, que é a ideia de que tudo que existe é uma transformação, um parinama da realidade última. Então eu estou falando isso por quê? Porque mesmo o reflexo do Sol na poça d'água estando tão distante do Sol, é um efeito do Sol. E Diva ele vai se alinhar com essa doutrina Satkaryavad, que é uma doutrina que aparece no Sankhya, por exemplo, mas é usado exaustivamente por vários pensadores Vedanta. E essa doutrina vai dizer que todo efeito está presente na causa. Então é aqui que a gente tem esse aspecto de não distinção, de não diferença entre a realidade última e suas Shaktis, certo? Aí eu vou falar sobre esse ponto, é meu último ponto, aí eu encerro. Mas antes de ir para ele, esse exemplo, essa analogia do Sol, dá para a gente entender essas duas coisas. Como é que Diva articula a diferença e a não diferença? Eu vou falar sobre a não diferença agora. Mas em termos de diferença, claramente a órbita do Sol é diferente do raio do Sol, que é diferente do reflexo do Sol, que são diferentes do próprio Sol. Então há a questão da diferença, Beda. Mas também há uma não diferença. Por quê? Porque todos eles emanam do Sol, todos eles dependem ontologicamente do Sol. Então é aí que a gente vê a não diferença. E aí, esse é meu último ponto. Para a gente entender o que é essa não diferença, a gente tem que entender como Diva articula o conceito de Shakti. Mais especificamente, como ele entende a relação que existe entre as Shaktis de Bhagavan e o próprio Bhagavan, a própria realidade última. Então tem um elemento fundamental que Diva ele repete, ele estressa, não é? Assim, eu vou reformular o que eu falei. Que Diva enfatiza de maneira repetida nos seus Sandarbhas é que as Shaktis elas são intrínsecas à própria natureza de Bhagavan. Né? E ele dá o exemplo do fogo e da lua, assim como a luz, perdão, o exemplo do fogo e da luz que emana do fogo, tá bom? Então, assim como a luz é inseparável do fogo e emana dela naturalmente, então a luz ela faz parte da própria natureza do fogo. Da mesma forma, Diva diz, as Shaktis são inseparáveis de Tattva, da realidade última, ou de Bhagavan, e surgem dela pela própria natureza de Bhagavan. Né? E aqui ele se refere a um verso muito importante, né, da Shvetashvatara Upanishad, que vai dizer que a Shakti da realidade última é swabhavika, é natural, ela pertence seu, né? E bhava significa natureza. Então, swabhavika significa que quando essa Upanishad e Diva vão dizer que as Shaktis são swabhavika em relação à realidade última, ela tá dizendo que ele está dizendo que as Shaktis elas são naturais, elas pertencem à própria natureza da realidade última. E Diva ele vai usar outros termos para enfatizar o mesmo ponto. Ele vai dizer que as Shaktis são swabhava bhuta, elas são inerentes à própria natureza da realidade última, não é? Elas são indissociáveis, a Bina, elas são indissociáveis da própria essência da realidade última, Swarupad Abhina. Elas são não diferentes, inseparáveis da própria essência da realidade última. Então aqui a gente tem a ideia de que, como eu já falei, eu estou me repetindo, tá? Mas só para enfatizar esse ponto, que é muito importante, que Diva vai dizer que as Shaktis, elas pertencem à própria essência da realidade última, à própria essência de Bhagavan. Então, é desse modo que Diva vai articular e defender um tipo de monismo. A gente tem um tipo de monismo aqui. A teologia de Diva não é dualista. Ela é monista. Por quê? Porque ela vai enfatizar que nós, seres individuais, o próprio mundo externo, né? Todos esses elementos eles pertencem à própria natureza de Bhagavan, de Krishna ou de Deus. Né? E são indissociáveis, você não pode tirar um do outro.
são um é ontologicamente dependente do outro. Então aí você tem o aspecto monista, perdão, ou seja, o aspecto da não diferença. Mas do outro lado, Diva também enfatiza a diferença. Apesar desse fato, apesar de que vamos falar das almas Professor individuais. Ricardo? Apesar das almas individuais, um minuto. Apesar Ok. das almas individuais serem não diferentes e fazerem parte da própria essência de Bhagavan, ele também enfatiza a diferença que há uma individualidade, e essa individualidade, na verdade, que permite com que haja bhakti, que haja devoção, que haja interação interpessoal e amorosa. Me desculpa, Tiago, eu vergonhosamente passei do tempo, né? Me perdoa. Pronto. Não, não, você cravou exatamente no tempo do professor Dilip também. Os dois falaram 22 minutos. Ah, que bom. Foi. Pensei que você ia puxar Não, a minha não, orelha. não. Foi exatamente o mesmo tempo. Eu. Bacana. Muito bom, gente. Muito obrigado aí pelas explicações de vocês. Já temos algumas perguntas. Eu queria propor o seguinte: aqui eu não conheço todo mundo da audiência, mas eu conheço várias pessoas que, assim como eu, não sou um super acadêmico em Vedanta como os palestrantes aqui. Eu adoro Vedanta, mas eu sou um professor de Vedanta do primário. É, e achei a explicação de vocês maravilhosa, mas eu queria pegar um gancho com a primeira pergunta que foi feita aqui pela Madhavi, e uma pergunta, inclusive, que já estava prevista aqui para a gente debater. Os dois falaram de amor, né? Amor é um tema bem legal, todo mundo entende. A gente está aí no Natal, daqui a pouco a gente vai se encontrar e se abraçar. Então, se vocês, professores, puderem falar um pouquinho sobre essa relação entre divino e humano, né? E como fica o amor aí nesse meio. Pode ser? Quem quiser começar aí, pode ficar à vontade. Pode começar, Dilip, se você quiser. Ahn, bom, é, eu acho que essa distinção terminológica, né, ela está muito marcada, digamos assim, por uma leitura, é, digamos assim, substancialista com relação aos objetos de relação, né? Então, quando a gente fala de um amor divino, de um amor mundano, né, nós necessariamente dentro de um horizonte, no contexto das tradições ocidentais, certas repercussões no contexto brasileiro, a gente fala de objetos distintos, né? Então, estamos falando de um amor por Deus, que é o amor divino, e o amor pelas criaturas, que é o amor mundano. Eu acho que, qualquer que seja a escola do Vedanta, essa distinção não se aplica e que, portanto, de alguma maneira, a distinção entre amor mundano e amor divino é uma distinção intra-objeto, quer dizer, é uma distinção entre a qualidade do amor que eu nutro pelas coisas. Então, eu posso ter um amor por uma coisa que tem um caráter mundano ou um amor por uma coisa que tem um caráter divino. E a distinção está na compreensão que eu tenho com o objeto de relação. Se eu compreendo esse objeto na sua singularidade, ou se eu compreendo esse objeto na sua condição de irmandade com relação à minha existência. Se eu reconheço o objeto na condição de irmandade, eu já estou pressupondo que há um elemento acima, tanto de mim como o amante e o objeto como o amado, que é o fundamento dessa relação, né? Então, eu já estou falando não propriamente de um amor que é uma novidade, mas um amor que é um reconhecimento. Na realidade, o amor entendido dessa maneira nunca é um amor novo. Eu apenas descubro que eu sempre amei, de alguma maneira, porque essa condição de irmandade é natural. Então, qualquer que seja a escola do Vedanta, independentemente da linha que a gente possa apontar, me parece que a distinção fundamental da postulação de um amor por Deus ou um amor divino é para aprimorar e aperfeiçoar o amor por todas as coisas, e não para excluir, digamos assim, como se tratasse ou Brahman, ou Vishnu, ou Shiva também, das tradições Shaiva, como se tratasse de um objeto distinto, digamos assim, de forma definitiva, né, e de forma ontológica, em absoluto, das coisas. Mesmo no contexto Madhvacharya, e acho que em algum momento na minha apresentação eu enfatizei isso,
A distinção ontológica entre criatura, entre entes, digamos assim, e Vishnu, é uma distinção que está permeada por uma ideia de unidade também através da ideia de absoluta dependência. Se uma coisa é totalmente independente de outra, a ponto de dizermos que o Madhvacharya propõe uma, uma, uma ontologia pluralista, por exemplo, como justificar a ideia de absoluta dependência? É claro que a absoluta dependência de Vishnu, ou dos entes com relação a Vishnu, indica, de alguma maneira, né, uma vinculação de unidade. E é justamente nessa dimensão de reconhecimento desse princípio, ou de dependência absoluta, ou de essencialidade, como é o caso do Advaita Vedanta, que eu entendo que não seria correto fazer a distinção entre amor humano e amor divino. O amor é sempre divino, porque ele sempre busca a felicidade. Quando a gente fala de um amor, digamos assim, mundano, é porque ele ainda não se reconheceu na sua plenitude. E que, portanto, não há distinção do ponto de vista de objeto com relação à natureza do amor. Essa é, digamos assim, minha primeira intervenção. Depois eu gostaria também de fazer uma observação com relação a certos enfoques diferenciados, né, dessas duas falas aqui com relação às escolas do Vedanta. Mas, por enquanto, só respondendo a essa questão do amor. É por isso, quando a gente fala, por exemplo, no contexto do Advaita Vedanta, que o fato de ser uma doutrina, digamos assim, ou uma entre aspas, teologia, eu já, na sequência, já gostaria de qualificar o que eu entendo como teologia nesses contextos, né, da unidade, né? Na realidade, o que a gente fala assim, não, de fato, quando a gente fala o amor por Brahman, no contexto do Advaita Vedanta, seria paradoxal entender que o amor por Brahman fosse entendido como o meu amor, como uma entidade distinta de Brahman, porque eu estou falando que Brahman é a única realidade. Então, de fato, do ponto de vista do amor, que é o nosso amor cotidiano, o amor por Brahman é o amor, né, pelo fundamento de todas as coisas, que está presente em todas as coisas. E que, portanto, na realidade, o amor por Brahman é o amor completo por todas as coisas. Então, só numa compreensão em que a unidade de Brahman exclui a pluralidade, e eu sei que essa é uma compreensão muito corrente, principalmente a partir de um viés, digamos assim, de leitura das tradições do Vedanta ocidental, e eu não concordo com isso, né? Eu acho que em momento algum na tradição do Advaita Vedanta, do Shankara, há uma rejeição do mundo, há uma negação, muito pelo contrário, há uma afirmação radical do mundo como sendo Brahman, né? Então, nesse sentido, quando se fala de amor por Brahman, seria paradoxal se eu dissesse que existe Brahman e existe eu, porque o Brahman é a unidade de todas as coisas. Então, o amor por Brahman é o reconhecimento do princípio de unidade de todas as coisas. Quer dizer, é o amor por todas as coisas. É isso. Por enquanto, eu ficaria por aqui. Sou eu, Tiago. Bacana. Não, é uma pergunta muito pertinente e, assim, eu estou tentando, eu acho acho que foi bem feliz, né? Por acaso, né? Toda a temática, né? Eu estou, com a permissão do professor Dino, pegando gancho em vários pontos que ele tocou na fala dele. Então, Diva, ele vai abordar essa temática de uma maneira mais enfática no seu último Sandarbha, que é o Priti Sandarbha, né? Então, Priti pode ser traduzido como amor, como afeição. E é interessante porque Diva ele faz um esforço notório que se aproxima do que o Dilip falou na fala dele, né? Assim, a gente pode entender o uso que Diva faz desse termo, Priti, como uma disposição afetiva espiritual, mas que está profundamente enraizada na relação ontológica que existe entre, né, a alma individual e Bhagavan. Então você tem de um lado a afirmação, né, que o Dilip, se eu prestei bem atenção à fala dele, enfatizou, que o amor, uma relação amorosa, ela exige que haja algum tipo de conexão. Ou seja, a separação não pode ser completa. E como eu tentei enfatizar na minha fala, esse é um ponto central para a Diva, né? Que as almas individuais fazem parte da própria natureza ontológica de Bhagavan, da realidade última. Então isso torna possível, de um lado e parcialmente, uma relação amorosa, uma relação afetiva.
Do outro lado, a diferença, porque Diva coloca essas coisas não de forma tão clara quanto nós gostaríamos, mas ele sim coloca, que a pretty, a afeição, ela pressupõe tanto a diferença quanto a não diferença. Para você ter uma relação amorosa, afetiva, é necessário que exista um outro diferente de você para que a relação efetiva e amorosa aconteça. Mas, por outro lado, essa separação não pode ser completa. Tem que haver alguma similaridade, conexão. Isso a gente entende nas relações afetivas pessoais ou mundanas, não é? Você tem que ter alguma conexão, algum tipo de não diferença. E como eu tentei pontuar, Diva é muito caro para Diva, essa ideia de não diferença. Realmente, Diva, ele defende uma teologia monista, mas um monismo qualificado. Muito semelhante ao monismo de Ramanuja. Muitas pessoas vão dizer, inclusive, que a própria interpretação que Diva vai dar ao conceito de Shakti como pertencendo à própria natureza de Bhagavan, é muito próxima da interpretação que dada por Ramanuja, mas isso é outra história. Agora, tem obviamente, e eu poderia falar um pouco sobre isso, mas eu prefiro não, porque por conta do tempo e também por conta da ênfase que a gente está dando aqui, mais a questão do conceito de Deus. Obviamente que você tem diversos elementos presentes em Diva, né, mas também em outros pensadores da mesma tradição, que enfatizam um aspecto experiencial. Então, a despeito do grande trabalho intelectual que foi feito por Diva, na tradição de Chaitanya, nessa tradição chamada de Atinta Bheda, há um aspecto místico, experiencial muito forte. É uma tradição mística sobremaneira, tá certo? E, inclusive, muitos comentadores acabam enfatizando isso, esquecendo esse aspecto mais teórico, mais intelectual. Então, esse aspecto místico, ele enfatiza uma experiência direta dessa realidade última enquanto uma relação afetivo amorosa. Então, é um conceito central e aí que entra, obviamente, a ideia de bhakti, de devoção. Né? E mais uma vez, e não é por acaso que Diva dedica essa temática ao seu último tratado, é o último Sandarbha, porque para ele essa é a culminação da prática yógica, da prática espiritual, é o desenvolvimento de uma relação profunda e amorosa entre a alma individual e Bhagavan. Mas, mais uma vez, para encerrar, isso pressupõe e isso se sedimenta sobre toda a teoria dele de diferença e não diferença. Muito interessante. Olha, já tem várias perguntas aqui. Me diga uma coisa, essa está sendo gravado, Ricardo, e vai ser disponibilizado depois, né? Certo? Então, o Então, link ah, vai, sim. Sim, certo. o link vai estar disponível no site da Lara, a página dos webinários que você colocou no chat. Tá, tudo bem. É porque o Eanes fez uma pergunta, mas ele precisou sair, mas é, acho que a pergunta dele poderia ser colocada aqui. Ele coloca assim, ó, uma dúvida quanto ao exposto pelo professor Ricardo Silvestre. E eu acho que também cabe o professor Dilip comentar também, porque também envolve o conceito de Deus mesmo. Se aceitarmos como verdadeira a hipótese de que atribuir qualidades à realidade suprema é uma forma de limitá-la, isso não implicaria que há um entendimento invertido na hierarquia proposta, em que Bhagavan está no topo e Brahman abaixo? Acredito que, aceitando esta hipótese, Brahman, como consciência absoluta, indiferenciada e não dual, deveria estar no topo da hierarquia. Evidentemente, a validade da hipótese abre outra discussão. Certo. Esse é uma pergunta interessante, né? E é um argumento, eu diria popular no sentido que ele já se disseminou para além das fronteiras mais intelectuais do Vedanta. Então, bom, a minha posição ela é contrária a esse argumento, né? O argumento basicamente é a ideia que quando você atribui uma qualidade, seja qual for o, o objeto, o indivíduo, você está limitando-a. E aí, se Deus ele é infinito, ele é infinitamente ilimitado, consequentemente, ele não deveria ter nenhum atributo, nenhuma qualidade. Tá certo? Bom, o que está em jogo aí é a pressuposição de que qualidade implica limitação. Isso pode ser refutado de várias maneiras, tá? Por exemplo, uma primeira maneira de refutar isso que não toca diretamente no argumento, eu vou mencionar em segundo algo que toca no argumento,
Mas algo que muitas pessoas, muitos comentadores vão defender, que está presente fortemente no Vedanta Sutra, é essa doutrina de Satkaryavada. A ideia de que o efeito está presente na causa. Tá? Há uma elaboração no estilo, obviamente, enigmático e conciso de qualquer sutra, né? Mas isso aparece no Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra, grosso modo, ele aceita essa ideia. Tá? Então, a partir daí, se nós aceitamos Satkaryavada, porque a gente está falando aqui, isso é muito importante, de uma tradição que tem um forte componente exegético. O Vedanta, ele se apoia no Vedanta Sutra, na Bhagavad Gita e nas Upanishads mais antigas. Então, o aspecto exegético, ele é muito forte. Então, se nós concordamos com essa ideia de que Satkaryavada, ou a doutrina de que o efeito está presente na causa, é uma doutrina Vedanta, então a gente tem um argumento muito forte para a ideia de que Bhagavan, ele tem que ter boa parte das qualidades que nós encontramos no mundo e nos seres individuais. Né? Então, os seres individuais, nós temos qualidades, nós temos, por exemplo, personalidades. Então para que haja personalidade, para que haja predileção intelectual, para que haja crença, para que haja afeição nos seres individuais, né? Isso tem que estar presente, em algum sentido, na fonte, que é Brahma, ou Tattva, ou a realidade última. Então, se nós vemos as qualidades, se existem qualidades, se existe diferenciação no mundo, tem que existir qualidade, tem que existir diferenciação na realidade última, porque um vem do outro e tudo que existe no efeito existe na causa. Então, e aí, sobre o ponto mais direto do professor Eanes, que também é professor, meu colega aqui no FCG, essa hipótese que ele mencionou, acho que pode ser refutada de várias maneiras. Né? Por exemplo, dentro do teísmo mais geral, você tem qualidades atribuídas a Deus, mas são qualidades superlativas. O que, ao invés de limitar, tornam o Supremo ilimitado. Né? A gente conhece, Anselmo, de forma muito famosa, definiu Deus como aquele ser do qual nada maior pode ser pensado. E dentro do contexto mais geral da filosofia da religião, isso é chamado de teologia do ser supremo. É aquela ideia de que Deus é aquele ser maximalmente perfeito. Então, não é apenas que ele tem o atributo de ciência, ele tem um atributo infinito de ciência, ele é onisciente. Então, a atribuição, eu estou falando num aspecto teológico mais geral, porque a hipótese que ele tem é uma hipótese filosófica geral. Então, estou analisando nesse contexto. Então, nesse sentido, as propriedades que são atribuídas a Deus, a realidade última, são propriedades superlativas. Então, o fato de ele possuir essas propriedades não o limita, muito pelo contrário, porque são propriedades que são descritas, proferidas, atribuídas, conectando com o próprio conceito de ilimitado. É um conhecimento ilimitado, é um poder ilimitado e assim por diante. Obviamente que, do ponto de vista filosófico, isso traz outros problemas, tá certo? Mas a gente encontra essa ideia também na tradição Vedanta. E vale mencionar, eu paro por aqui, uma similaridade muito interessante que existe entre o próprio conceito de Bhagavan e o conceito de Deus que Descartes dá nas meditações sobre a filosofia primeira. Né? Descartes define Deus como o ser que possui todas as excelências de maneira infinita. Né? E é a partir daí que ele elabora a sua própria versão do argumento ontológico. E Bhagavan, muitas vezes é interpretado, não é uma interpretação literal, quase literal, relativamente próximo da literal, que Bhagavan é o ser que possui todas as bhagas de maneira infinita, todas as opulências, todas as excelências. Então você tem aí a atribuição, as qualidades atreladas a um aspecto de infinitude ou de ilimitação, por assim dizer. Ok, professor Ricardo, obrigado. Professor Dilip, você gostaria de comentar? Eu aproveito, assim, vou fazer dois vieses aqui de comentário, um mais substantivo e o outro mais epistemológico. O mais substantivo é o seguinte: é, a questão de não ter qualidades, né, poderia justamente marcar e correria o risco de marcar uma distinção que vai além das qualidades. Então, não ter qualidade não seria entendido, ou seria entendido como, digamos assim, uma localização à parte das qualidades. Mas, digamos assim, as limitações do discurso
né, sobre Deus de forma geral, não está fundado apenas, digamos assim, nessa dimensão de não ter qualidade. Porque ela realmente poderia gerar uma distinção e uma separação radical daquele que não tem qualidade com relação às coisas que têm qualidade. Mas falar de uma condição de presença em todas as qualidades. E que, portanto, digamos assim, Deus não é ou é aquele que vai além das qualidades, não porque é distinto daquilo onde se encontram as qualidades, mas porque ele, de alguma forma, é a fonte de toda a qualificação. E, portanto, de fato, Deus está presente em todas as qualidades. O problema aqui que se colocaria é que se eu começasse a falar de Deus, eu não poderia parar, porque tudo, de alguma forma, seria uma manifestação de Deus. Então, falar que está além das qualidades corre o risco realmente de conceber, digamos assim, uma realidade que transcende o lugar das qualidades. Não, ele transcende no sentido de ser a fonte das qualidades. E talvez isso se case um pouco com essa ideia de uma infinitude de qualificações, que é, por exemplo, na tradição do Madhvacharya se fala das limitações da linguagem. Ela não é limitação no sentido de que não pode falar, mas porque não pode parar de falar, entendeu? Porque realmente as qualidades seriam toda a realidade presente. Por outro lado, eu queria fazer um recorte mais epistemológico, né? Me parece que, de forma geral, né, quando a gente fala dessas correntes do Vedanta, há duas maneiras de entendê-la. E eu acho que eu me posiciono numa que me parece assim destoar um pouco de uma leitura que as aproximaria de forma imediata, não qualificada, de uma comparação com as teologias na tradição ocidental ou no discurso teológico ocidental. Quando a gente fala de uma teologia, de alguma maneira nós falamos de um discurso representativo. Por exemplo, conceito de Deus, discurso sobre teologia. O que eu falei aqui, de alguma maneira, é que não existiria no contexto das tradições do Vedanta, e aí não faço realmente distinção que escola do Vedanta, é um discurso de representação sobre Deus. Porque Deus é a dimensão mais constitutiva da minha existência. Ele não é necessário de ser falado, né? E o que se fala e como se fala, de alguma maneira, é um apontar, é um indicar para essa condição que é natural, que é espontânea da minha existência. E, portanto, eu transformaria aquilo que nós poderíamos discutir como diferenças teológicas em diferenças metodológicas, né? No início da fala do Ricardo, do professor Ricardo, ele mencionou que eu tinha apresentado uma tensão. Eu discordaria se a tensão fosse colocada em termos teológicos. Eu não acho que a tensão entre Shankara e Madhvacharya seja uma tensão do ponto de vista teológico. Porque se eu falasse dessa maneira, eu teria que entender que o discurso de Shankara sobre Brahman e o discurso de Madhva sobre Vishnu é um discurso representativo, no sentido como as teologias e o conceito de Deus é entendido no Ocidente. Não, eu estou e coloquei que são upadeshas. E quando eu falo de uma linguagem que é um ensinamento, ele não tem a pretensão de ser representativo e, portanto, de ser um discurso que, de alguma forma, pretende apresentar, representar, esgotar a natureza da coisa sobre que se está falando. A instrução é um discurso instrumental. Ele visa, digamos assim, apontar para alguma coisa, mas não representar essa coisa. Então, eu diria que quando eu falo das tensões, e aqui são tensões positivas, por quê? Porque se a tensão não é teológica, mas é uma tensão metodológica, é necessário que haja essas tensões. Por quê? Porque as metodologias diferentes são adequações a circunstâncias diferentes. Então, só para fechar com relação à pluralidade das escolas do Vedanta, há uma necessidade, num contexto determinado, de uma metodologia do Advaita, nos termos que o Shankara coloca, há necessidade, num outro contexto, de uma metodologia do Dvaita, como o Madhvacharya coloca, e há necessidade, em outros contextos, de uma metodologia, como o professor Ricardo enfatizou, do Dvaita Advaita. Não me parece que aqui, portanto, o Dvaita Advaita seja uma espécie de resolução de terceiro termo, que de alguma forma faz, digamos assim, uma síntese de ambas, como se fosse a solução das soluções. Não, é mais uma metodologia que, de alguma forma, tem a sua eficácia marcada pela adequação a uma circunstância de ensinamento. Da mesma forma que os ensinamentos, eles se julgam não pela verdade que eles falam, mas pelo impacto, pela eficácia que eles têm com relação às pessoas a quem se dirigem. Eu não vou falar a mesma coisa para as mesmas pessoas, porque a carência que elas têm e o sofrimento que elas nutrem é diferenciado. Então, eu entendo, digamos assim, que as tensões
não são teológicas no sentido do que geralmente a gente faz no discurso comparativo com as tradições do cristianismo em especial, mas elas são metodológicas fundamentalmente. E por aí eu não vejo contradição necessariamente entre uma e outra, a ponto de ter que dizer que uma é melhor do que a outra, que uma é superior, ou que uma faz uma síntese da outra. Não, eu acho que são sempre adequações. Quer dizer, num contexto em que há uma tendência, uma reificação das qualidades, né? De limitar, digamos assim, Deus a certas qualidades, eu venho com uma terapia adwaita. Mas quando há uma tendência de uma ênfase nas não qualidades, né? E, portanto, de uma abstração absoluta, eu venho com uma terapia dueita ou dueita-dueita. Então, assim, me parece uma outra forma de abordar a questão seria mais de adequação às circunstâncias e que nenhuma, na realidade, poderia se arvorar como sendo mais correta, mais verdadeira, mais autêntica do ponto de vista de uma teologia, como se instituiu o discurso teológico no cristianismo, né? Para justificar a superioridade de uma narrativa religiosa com relação às outras. Era isso. Ok, professor Dilip, muito obrigado. Professor, aproveitando que o senhor está falando, a Marta fez uma pergunta aqui. Professor Dilip, quando o senhor afirma, isso é referente ao amor, tá, professor? Ao tema anterior. Professor Ei, Dilip, Tiago, quando... Oi, Ricardo. eu posso fazer só um comentário breve, assim, sem querer, porque já vai entrar, voltar a questão do amor. Assim, Pois só um não. comentário breve em relação ao que ele falou, sem querer colocar a lenha na fogueira, Dilip. Comentário super breve, mas ao mesmo tempo colocando uma outra perspectiva, né? Porque a tua posição aparentemente é que há uma harmonia, algo como que o Advaita Vedanta se apresenta a um público específico. Eu sei que isso é tema para muita conversa, né? E a gente não tem tempo. Enquanto que o Dvaita Vedanta e outros tipos de Vedanta se endereçariam a um outro público, ou se endereçariam a outros tipos de problemas, etc, etc. Bom, é algo muito interessante, né? A gente vê uma tentativa de harmonizar visões, digamos, rivais, eu explico isso daqui a pouco, né? Como, por exemplo, os seis darshanas, todos muitos proponentes dos diferentes darshanas, eles se criticaram mutuamente, mas aí, principalmente a partir desse cara, Vigena Bhikshu, século XVI, né? Aí houve uma tentativa de harmonizar e mostrar, não, que os darshanas se complementam, etc, etc. Mas você encontra, não é? Por exemplo, no Yoga Sutra, críticas específicas ao yoga enquanto darshana. Então, da mesma forma, isso é o problema que eu vejo com esse tipo de interpretação, Dilip. Você vê um debate muito forte entre os vários vedantistas. Né? Virtualmente, todo vedantista depois de Shankara teve Shankara como objeto de críticas. Ramanuja fez isso, Madhva fez isso, Diva faz isso. Diva, ele pega vários argumentos dados por Ramanuja, criticando a Advaita Vedanta, então há aí um embate, né, intelectual e teórico, obviamente, no qual pelo menos os atores dessa peça se veem, não é, de forma muito forte como rivais. Inclusive os seguidores de Shankara posteriores vão tentar refutar esses argumentos e assim por diante. Né? É uma visão muito interessante, mas acho que o outro lado tem que ser lembrado também, que os próprios atores, né, da peça, por assim dizer, eles se viam como rivais e criticavam, talvez não completamente, as teologias uns dos outros, mas havia crítica a pontos cruciais, né? Como o ponto da diferença ou não diferença. Mas é só um comentário, mais uma vez. Assim, a gente está aqui para conversar, né? Mas eu sei que a gente fugiria da temática principal que Não, eu eu acho estava importante, expondo. né, e eu colocaria assim em outros termos também, que de fato é a maneira como a gente entende. Eu acho que há muita digamos assim, há um certo condicionamento na maneira como a gente entende, no contexto da tradição ocidental, a sucessão, principalmente refutatória, ou de uma tendência refutatória, dialética, até no sentido hegeliano, das tradições e das filosofias, dos pensamentos, etc. E me parece um modelo absolutamente estranho para a tradição indiana. E aí mereceria talvez mais um reconhecimento de que, para além dos discursos, né, no respeito que mutuamente se compartilha nos contextos da tradição indiana, de uma coexistência sincrônica. Isso não quer dizer ausência disso que você está falando. Mas como é que eu contextualizo essas distinções? Ou essas, eu não chamaria de rivalidade. Elas são, e a gente tem que lembrar que são contextos iniciáticos.
Todas essas tradições do Vedanta estão dentro de contextos iniciáticos, são sampradayas. E essa não é a maneira que geralmente no Ocidente se traz essas tradições, né? E isso pode ser um problema. Quando você tem contextos iniciáticos, a argumentação, fundamentalmente, da defesa, entre aspas, da tua escola, não se dá por uma motivação de refutação das outras escolas, mas por uma adequação à tua audiência específica com relação a uma pertinência metodológica que é relevante para aquele grupo. Você não está se dirigindo ao outro. A gente pega isso na tradição do budismo, na tradição dos Upanishads em especial, onde a motivação fundamental é de adequar. Portanto, a argumentação é para dizer, olha, esse é o método melhor para esse contexto, né? E, eventualmente, as referências que se fazem não são de refutação, são de afirmação, de convicção, de ratificação de uma convicção com relação à pertinência daquele discurso, com relação àquela audiência. Por isso que a gente tem que entender que não são discursos universalizantes. Quer dizer, uma escola do Vedanta não pega um megafone, digamos assim, no meio da praça e fala a verdade sobre Deus é essa. Ela é sempre contextualizada, então ela está falando para uma audiência. Eventualmente você pode falar de um espaço mais amplo, mas de fato o sentido fundamental da estruturação e sistematização dessas escolas é para a sua audiência. Então, eu diminuiria digamos assim, a motivação refutatória, que é muito dominante nas análises, digamos assim, das tradições ocidentais com relação à sucessão dos pensamentos filosóficos, muito centralizados em autorias também, em personalidades. Mas, enfim, eu acho que isso é um debate muito interessante, que isso, só ele já poderia dar, digamos assim, uma temática para um seminário específico. Tiago, devolvo aqui para você. Pronto, ok, professor. Então, professor Dilip, a Marta tinha feito uma pergunta referente ao amor. Ela colocou assim: quando o Senhor afirma que todo amor em essência é divino e que o chamado amor mundano recebe esse nome por ainda não ter acessado sua plenitude, poderíamos dizer que essa concepção se aproxima da noção platônica de Eros, que parte do sensível e do incompleto em direção ao bem e ao belo em si? Excelente pergunta. Aliás, excelente conexão que é feita, né? Aliás, um dos autores que eu me permito talvez resgatar, né, por uma marca, digamos assim, de uma crítica ou uma apropriação diferenciada a partir do Renascimento é o Platão. Platão, e isso acontece muito no próprio exercício, digamos assim, de uma certa comunicabilidade ou comunicação com relação às tradições indianas em certos contextos. Quer dizer, eu necessariamente vou falar na língua portuguesa, vou falar a partir de referências religiosas e filosóficas da tradição ocidental, porque essa é a terminologia de sentido, né? E me parece que Platão é um autor fundamental para fazer certas, entre aspas, traduções, né, de questões de sentido das tradições indianas. Fundamental o que você falou. E aí eu até notaria uma distinção que acontece com relação à apropriação do Platão na tradição do cristianismo. O banquete, que agora foi nomeado como simpósio, que é o termo originário, na realidade, em grego, né? Ele gira em torno, quando a gente fala do amor, em termos do original em grego, é a palavra eros. O que a gente está falando aqui não é, digamos assim, ou pelo menos todo o discurso não gira em torno do objeto do amor, mas a natureza qualitativa do amor. Veja que no contexto da tradição do cristianismo, uma outra palavra que tinha muito menos importância e nem aparece, digamos assim, no contexto da tradição grega para falar sobre essa discussão, que é a palavra HP. A distinção entre Eros e HP, tal como apropriada no contexto do cristianismo, e é uma leitura também superimposta no Platão, é justamente uma distinção de objetos. O Eros é o amor, digamos assim, pelos objetos mundanos, e HP é o amor por Deus. Não é isso que aparece no banquete. No banquete, há um Eros, vamos chamar assim, com todo o cuidado, inferior, no sentido que é ainda ignorante da sua natureza fundamental, e um Eros superior. Né? O discurso da Diotima, por exemplo, é um discurso paradigmático disso. Perfeito, nós estamos dentro de Eros, né? E dentro de Eros há dimensões, é uma dinâmica de aprendizado e de aprofundamento dentro de Eros. Então, eu costumo dizer que nós já estamos mergulhados no amor. Qualquer disposição amorosa já é divina nesse sentido. Ela só existe por causa de um fundamento último, que é a natureza, a unidade, o fundamento essencial de todas as coisas. E que, portanto, ao passar de um nível para outro, né, nós temos como critério fundamental se a qualidade do amor pelos objetos melhorou, e não se o objeto do amor mudou.
né? E isso passa a ser um critério fundamental para a gente entender o que é o amor divino. O amor divino é a excelência do amor por todas as coisas do universo, né? Ok. Professor Ricardo, quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Não, 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 acho que ele falou, foi bem Ok. completo. É, a Marta fez uma pergunta aqui para o Ricardo. Considerando que Diva Goswami apresenta os três termos como aspectos da realidade última, cuja realização pela Divatma está profundamente condicionada pela visão de mundo que ela adota, como o Senhor enfatizaria o papel decisivo de um guia, guru ou Uhum. professor nesse processo? E que medida o exemplo de Krishna, que conduz Arjuna dialeticamente no campo de Kurukshetra, mostra que sem essa orientação viva, Arjuna não poderia integrar tais aspectos, seja na compreensão do seu Dharma pessoal, seja na realização de Bhakti? Minha resposta vai ser curta. Diva, ele se coloca dentro do contexto mais geral, né, que inclusive foi mencionado pelo Dilip, né, que enfatiza sampradayas, né, tradições específicas, e também enfatiza, obviamente, a necessidade, né, de o indivíduo aprender com alguém que já trilhou o caminho. Diva, ele próprio teve um mestre espiritual e ele próprio teve discípulos, né, e ele teve um papel decisivo na articulação da comunidade Gaudiya Vaishnava da época. Ele não apenas ele era um escritor, né? Tem um artigo muito interessante sobre isso do Ravi Gupta, né, que menciona esses aspectos mais históricos. E Diva, ele se preocupava do ponto de vista pessoal, com os membros da comunidade e assim por diante. Então, assim, a resposta é simples. Diva, ele se adequa ao que em muitas tradições indianas é essencial, não é? Que, como você mencionou, aparece de alguma forma na Bhagavad Gita, né? A necessidade de ter um guia. Eu acrescentaria, se me permite, que não acho que seja importante em algumas, é o fundamento mesmo dessas tradições, sabe? Porque aí realmente nós temos que enfatizar que qualquer pretensão ou uma abstração da presença imediata, tangível desse sentido é inaceitável para a tradição indiana, que é o que, por exemplo, em certas tradições ligadas à teosofia e outros desdobramentos das leituras ocidentais que se fizeram, se vinculavam a uma condição de mestres, digamos assim, invisíveis, por exemplo. Nas tradições indianas, o mestre é sempre, digamos assim, uma presença de carne e osso. E, portanto, digamos assim, qualquer abstração que se faça, qualquer ir além da individualidade é sempre apresentada através de uma individualidade. Essa é a noção do Avatar. O Avatar é justamente a sanção, né, de que o finito, de alguma forma, na sua plenitude, ele é, digamos assim, um espelho daquilo que transcende a própria finitude. Portanto, é a presença do infinito na forma finita. E que, portanto, o mestre, né, não é apenas um elemento a mais de uma tradição antiga. Né? Eu acho que a gente pode haver reformulações em função de certas circunstâncias, mas tem que estar consciente, digamos assim, do que se ganha e principalmente do que se perde com isso. Mas as tradições de Sampradaya, por exemplo, são tradições vivas na Índia. E me parece que é difícil de entender o processo nesses níveis que eu chamo, porque Sampradaya é um nível de aprofundamento do ponto de vista da compreensão da natureza dessa realidade última. E nesses contextos, eu acho difícil, né, que a gente possa dispensar a necessidade dessa adequação do mestre à especificidade, e que é congruente com o que eu falei há pouco, desses discursos serem discursos de contextualização, e não discursos de absolutização universalista, digamos assim. Então, o ensinamento é sempre adequado ao tamanho do buraco, digamos assim, do discípulo, né? Eu fui cauteloso, só para complementar na minha afirmação, Dílio, porque há uma heterogeneidade muito grande, né, em várias tradições indianas em relação ao princípio universal, né, a questão do discipular, guruísmo, tentando adjetivar aqui, mas há heterogeneidade. Por exemplo, há muitas sampradayas, como a própria sampradaya de Chaitanya, né, que chega até os nossos dias, né, 5 séculos depois, você tem
que é exemplificado, por exemplo, dentro da Sampradaya associada com o movimento Hare Krishna. E é um exemplo de uma Sampradaya cujo elemento, né, mestre-discípulo, é predominantemente o que a gente chama Shiksha, ou seja, que difere Obviamente que o que é Shiksha, o que é Diksha mudou e tem mudado, né, no decorrer da história, mas é uma Sampradaya, por exemplo, o que predomina em relação à relação mestre-discípulo, né? Não é uma relação formal. Inclusive, tem exemplos, né, nessa Sampradaya e em outras, né, na qual o discípulo encontrou o mestre uma vez, né? Que é o exemplo de Madhva, né? Madhva supostamente viajou até os Himalaias e encontrou Vyasa. Pelo menos é um caminho que se faz em relação à Sampradaya de Madhva, né? Então, se essa descrição, algumas pessoas vão dizer mitológica, é verdade, você tem uma interação mínima, né, entre o mestre e o discípulo. Então, eu só fui cauteloso, porque ao mesmo tempo que você vê, né, interações como essa que você mencionou, onde o mestre tenta tapar os buracos, dá aquele tratamento personalizado, isso obviamente é o caso, né? Eu não vou aqui quantificar, dizer se é a esmagadora maioria, se é apenas uma parte, se é a minoria, eu não tenho conhecimento histórico para mencionar isso. Mas você tem pontuações históricas que indicam aí um tipo relativamente diferente, né? Que eu acho que o exemplo de Mágoa é perfeito. Existem outros, né? Onde a interação foi mínima. Então, eu acho que a heterogeneidade, né? Exige cautela na hora de a gente dizer que pô, a Sampradaya universalmente é isso, né? Um aspecto essencial nesse formato. Não estou dizendo que você falou isso, Felipe, mas é um aspecto essencial nesse formato de todas as tradições indianas. Então, acho que esse discurso relativamente universalista, né? Acho que um pouco de cautela é interessante. Eu acho que é um elemento essencial. É claro que circunstâncias, digamos assim, específicas Eu se concordo com manifestam. você. Eu Até por concordo que é um elemento explicações, por essencial. exemplo, de disposições precoces para a espiritualidade serem explicadas dentro de um contexto narrativo da tradição indiana que tem a ver com a transmigração. E aí é uma outra questão que tem que ser colocada. Agora, que, digamos assim, para a maioria das maiorias, digamos assim, das pessoas, né, esse é um requisito fundamental, é uma ênfase. Eu não falo aqui da história, porque a questão não é de história, a questão é da contemporaneidade da tradição indiana, né? O Madhvacharya tem. E a questão de mestre não é um mestre, podem ser uma sucessão de mestres. Isso aí não tem problema. Você cria muito esse estereótipo do mestre. Não, um mestre é uma adequação a determinadas necessidades em função de um espaço de tempo onde você vai gradativamente também evoluindo, digamos assim. Então, às vezes, é o próprio mestre que te diz: me deixa e adota um outro mestre, ou vai em busca de outro mestre. Mas que esse é um elemento fundamental e tem a ver com a ideia de avatara, como uma expressão, digamos assim, presente, tangível dessa realidade última, e até a tua própria condição de ser uma realização dessa tangibilidade. No certo sentido, todos somos para a tradição indiana uma certa condição potencial de avatara, né? Todos somos, digamos assim, expressão dessa realidade divina. Então, assim, não há incompatibilidade entre essa forma, digamos assim, mais corporal e a realidade última, né? Legal, pessoal. Finalmente, a Marta fez um comentário aqui, que talvez possa ser o último comentário, não tem mais pergunta, a gente pode utilizar como último momento da mesa, uma vez que a gente já está com mais de 1 hora e meia aqui. E esse comentário dela, eu acho que pode ser, ela direciona ao professor Ricardo, mas eu acho que pode ser comentado pelos dois. Ela aponta que apenas um comentário final, professor Ricardo, no pensamento ocidental, Deus é tradicionalmente concebido a partir das excelências, onisciência, onipresença, onipotência, atributos absolutos, sem contrário possível. Nesse quadro, expressões como Deus é fiel são problemáticas, pois fidelidade é uma qualidade moral e relacional que pressupõe a possibilidade de infidelidade. Ao atribuí-la a Deus, acaba-se por antropomorfizar o absoluto, reduzindo a categorias humanas em tensão com a própria metafísica ocidental. Certo. Não, eu concordo, tudo que ela falou é verdadeiro, né? E acho que esse comentário ele se enquadra dentro de um contexto.
que é, prevalece, não é? Na teologia e na filosofia ocidental, vamos usar esse termo, né? Que é a questão de atribuir qualidades a Deus, não é? Que a ideia é que, assim, isso é compreensível, né? Porque tudo que nós conhecemos no mundo, tudo que nós conhecemos, grosso modo, ou não tudo, mas muito do que nós conhecemos, é a partir das qualidades que essas coisas possuem, né? Atributos, nós atribuímos. Então, quando você fala em relação a conhecer Deus, ou não vamos falar, usar a palavra conhecer, vamos descrever Deus por meio da linguagem, né, vão se usar atributos. Isso não é exclusividade das tradições ocidentais. Por exemplo, vamos pegar Ramanuja. Ramanuja é muito explícito em atribuir qualidades a, a Deus, né? A Vishnu. E a gente encontra quantidades consideráveis de qualidades sendo atribuídas a Krishna na Bhagavad Gita, né? Agora, obviamente que isso é uma coisa, não é assim, digamos, é uma maneira, e em várias outras teologias. Agora, isso sugere, incita ou desperta outros problemas filosóficos. Até que ponto essa descrição ela é precisa? Até que ponto a linguagem é capaz de descrever Deus? Aí a gente entra no âmbito da inefabilidade. Será que Deus, ou o absoluto, ele é inefável? Ou um meio termo, a gente talvez use a linguagem de uma maneira propedêutica, por assim dizer, né? Como um estágio inicial, mas em última análise, é uma visão, em última análise, a linguagem não poderia captar, né, a realidade última, e talvez o conhecimento dessa realidade última seja intrinsecamente experiencial, né? Aí seria uma relação direta entre o yogi, o místico e a realidade última. Então assim, eu só tô pontuando que, ao mesmo tempo que essa abordagem descritiva, a partir de atributos, ela aparece, né, é, no Ocidente e na Índia, obviamente, na Índia apesar do fato de que a questão da discussão acerca da inefabilidade, a gente encontra, por exemplo, em Tomás de Aquino. Talvez na Índia, em um certo sentido, seja mais dramática, porque você tem todo esse debate, né? Assim, vamos colocar de um ponto de vista dos livros textos, né? Se a realidade última é Nirguna ou Saguna. Se ela tem qualidades, Guna, ou se ela não tem qualidades. Então é uma temática e é uma maneira, digamos, intuitiva e muito comum de nós nos referirmos, não só a Deus, mas o que quer, que seja que sugere e dá vazão a problemas filosóficos muito importantes e teológicos, como esse. Será que, primeiro, é o primeiro problema, será que a linguagem, porque todo uso atributivo que nós fazemos é através da linguagem. Então, tem primeiro esse problema. Será que a linguagem é capaz de, de dar conta da realidade última? Né? Agora tem um problema mais ontológico, que é esse do Saguna versus Nirguna. Se a gente fala na realidade tal qual ela é, né, a gente sabe que Shankara. E isso é motivo de controvérsia contemporânea, se essa realmente é a posição de Shankara de defender um Nirguna Brahma absoluto, né? Mas, assim, do ponto de vista mais textual, digamos, consensual dentro da academia, não é? Que Shankara vai defender que existe sim um Saguna Brahma, mas seria um Brahma ilusório. Mas o meu ponto é que toda essa pontuação, que foi muito feliz, da Marta, né, ela se insere em um contexto muito mais amplo que envolve debates filosóficos profundos, né? Como a relação da linguagem e a realidade última, a relação entre o praticante e a realidade última, e também a questão da descrição, de uma descrição atributiva. Bom, eu só complementaria, Tiago, se me permite, dizendo que nos colocar perante essa situação nirguna ou saguna pode ser uma falsa dicotomia. E justamente no contexto em que eu falo, de uma predominância, digamos assim, não de uma motivação para descrever o fundamento das coisas, Deus, mas de ensinar a como realizá-lo, né? Evidentemente que tanto uma contra a outra poderiam ser aceitáveis, tá entendendo?
Então você não teria que decidir. Quando você coloca a pergunta, parece que já existe. E aí isso é exatamente o que talvez uma certa lógica teológica ocidental nos faça induzir, sabe? De ter que decidir entre Saguna e Nirguna. Quando a gente vê, no contexto das tradições indianas, que não há pretensão, e é a minha posição, de descrever a realidade, né? Mas de ensinar sobre como realizá-la, como se dar conta da sua natureza última, então esses termos não são mutuamente contraditórios. Eles podem coexistir dentro de uma mesma pedagogia ou então ser, digamos assim, ênfase de pedagogias distintas vinculadas a determinadas escolas. Concordo até do ponto de vista da relativização que o Ricardo fez com relação à noção de Nirguna Brahma. Não me parece que seja, entre aspas, a posição última do Shankara, como geralmente na academia. Não sei se academia é a palavra mais adequada, né? Mas justamente uma academia que não leva em consideração esses contextos, por exemplo, iniciáticos de Sampradaya, que é muito característico, então, da maneira como o discurso se constrói. Porque uma coisa é falar de um discurso que se estrutura dentro de um contexto iniciático. Outra coisa é de um discurso que se estrutura dentro de um contexto, digamos assim, fora disso, né? Pela perda, assim, das circunstâncias específicas da adequação desse discurso. É isso, Tiago. Ok, professores, se vocês puderem tecer algumas palavras finais. Bom, no meu caso, eu achei super bacana. Obrigado, Dilip. Obrigado, Tiago, por ter moderado. Agradeço a todos que compareceram, tá? E só complementando o que o Tiago falou, logo no início, a gente vai ter mais duas mesas redondas, tá? Dando continuidade a essa, uma em fevereiro e a outra em abril. Essas próximas duas vão ser em inglês, tá certo? Sem tradução. A de fevereiro vai ser muito interessante, vai ser sobre tradições africanas e afro-brasileiras. E em abril a gente volta a falar sobre as tradições indianas, que a ideia é dessa última mesa redonda, que vai ser moderada pelo Alan Herbert, que é lá do Centro de Estudos Hindus de Oxford. A ideia é ver até que ponto, né, o pensamento ocidental, filosófico ocidental, pode auxiliar, né, na compreensão das concepções de divindade das tradições indianas. Então, mais uma vez, obrigado. Eu espero que tenha sido interessante para todo mundo. Para mim foi muito bacana. Igualmente agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando sobre temas tão interessantes. Um bom dia para todos. Eu também agradeço o convite, agradeço a presença de vocês. Gratidão, pessoal. Um abraço grande, então. Tchau, tchau.